Recentemente, o IBGE divulgou um retrato do campo brasileiro nos últimos 10 anos. Propriedades rurais receberam a visita de mais de 19 mil recenseadores entre outubro de 2017 e fevereiro de 2018. Foram mais de 7 milhões de endereços. Os dados mostram um aumento de 5,8% em áreas de unidades rurais, com um território de 851.487.000 hectares. E o Brasil tem um total de mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários, que ocupam uma área total de 351 milhões de hectares, ou seja, cerca de 41% da área total do país. O censo também mostra que as atividades agropecuárias geraram uma receita de 394 bilhões de reais no período analisado. Os dados revelam um contínuo ganho de produtividade da agricultura brasileira. A soja, por exemplo, registrou um aumento de 123% na produtividade no período. Milho e cana-de-açúcar, 56%. Esse aumento do Brasil também reflete no Mato Grosso do Sul, né? Nós somos um país importante na produção agrícola, seja a parte de grãos, como também na parte pecuária. Então, esses números positivos do Brasil também foram vistos aqui no Mato Grosso do Sul. Hoje, em produção de soja, nós somos o quarto estado, né, do Brasil. Então, apesar da nossa área, comparado a Mato Grosso e outros estados, né, ser uma área inferior de área plantada, a gente, pela nossa produtividade, a gente tem esse lugar aí, o quarto lugar do Brasil em produção de soja e milho. Segundo a pesquisa, o número de propriedades que usam agrotóxicos aumentou 20%. Mais de 70% dos que declararam usar tinha menos de 20 hectares de área nas lavouras. De acordo com a pesquisa, 16% dos produtores não sabem ler ou escrever e 20,1% disseram que não receberam orientações técnicas de como usar produtos tóxicos. Ainda de acordo com o IBGE, foi possível constatar que a população ocupada no campo encolheu. São 1,5 milhão de trabalhadores a menos, em um processo de mecanização que alterou o perfil do trabalho no campo. Nesses 10 anos, o número de tratores aumentou 50% em relação ao último censo, realizado em 2006, ou seja, 1.200.000. Também cresceram o número de semeadeiras e plantadeiras, foram 12%, ou seja, 358 mil. O pessoal que ocupa os estabelecimentos agrícolas diminuiu 8,8%, 15 milhões em 2017. Esse número inclui a perda de 2,2 milhões de trabalhadores na agricultura familiar. Existe esse contraponto, na verdade ele vem reduzindo ano a ano. É importante lembrar que o nosso sistema, por exemplo, aqui o sistema FamaSul, através do Senar, né, sistema de aprendizagem rural, ele atende cerca de 3 mil produtores no Mato Grosso do Sul, o que mostra uma capilaridade grande, uma adesão grande a esse tipo de serviço de assistência. O que você comentou sobre as vagas de emprego, você tem a substituição natural pelas máquinas, né, pela a mecanização, mas você tem também novas vagas em setores que não existiam. Então você tem hoje um cargo importante numa fazenda, é o controlador, que antes não existia, porque não tinha dados, hoje tem dados, tem que ter alguém para controlar. Você tem a pessoa que trabalha dentro da parte de compras ou de comercialização dentro das fazendas, porque o negócio se tornou tão robusto. Então, eu vejo que algumas vagas deixaram de existir, mas surgiram outras vagas, o que de certa forma equilibra. Se você olhar o saldo desses primeiros 9 meses, você vê que o Mato Grosso do Sul está com um saldo positivo no geral e também na agropecuária, o que mostra que estão sendo geradas novas vagas também. Já o setor leiteiro, houve uma redução no total de vacas ordenhadas, mas aumentou a produção de leite de 62%, que ultrapassou 30 bilhões de litros, o que significa melhor produtividade. Ainda segundo o IBGE, as cabeças de gado eram 172 milhões em 2017.